notícia é recente e no comunicado que foi divulgado à imprensa diz que tem uma pergunta: irá este novo máximo solar resolver o puzzle da imagem do Sol nos raios gama? Um novo estudo pode apontar para a solução para este puzzle e nesta conversa, nesta palavra de cientista de hoje, converso com Bruno Arcioli, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O estudo foi liderado exatamente pelo Bruno. Bem-vindo a esta conversa, Bruno. Bem-vindo também a este momento que eu acho que é sempre importante para os investigadores de explicar aos cidadãos o trabalho que estão a fazer, não é? A ciência, já lá vai o tempo em que a ciência ficava fechada nos gabinetes mais ou menos obscuros. Portanto, há uns tempos para cá, Bruno, a comunicação é importante e suponho que no seu caso isso também acontece, não é? Sim, com certeza. Então, obrigado, Edgar, pelo convite. É um prazer participar do seu podcast. Sim, é verdade, é importante fazer essa conexão com a nossa realidade, né? E tentar perceber, entender como é que esses trabalhos científicos chegam ou influenciam na sociedade. Uhum. Algumas vezes essa conexão é bem mais clara. Esse trabalho tem um pouco disso. Algumas vezes a ciência é mais fundamental, básica e tem implicações mais a longo prazo, né? Mas é sempre sim importante falar sobre essa conexão. Neste caso, estamos obviamente num campo também de complexidade no entendimento do Sol, mas Sim. este entendimento da nossa estrela, e neste caso concreto, neste puzzle de que vamos falar a seguir, acaba por ter, quer queiramos, quer não, se calhar consequências no dia-a-dia de todos nós e na vida do nosso planeta. Sim, sim. Esse trabalho, eu acho que a conexão mais direta com o nosso dia a dia tem a ver com o que nós chamamos de space weather, né? São as condições do espaço ao entorno da Terra que afetam a nossa rede de satélites, portanto, afetam a nossa rede de telecomunicações, né? Uhum. Então, nós estamos aqui a falar sobre a atividade solar e nós sabemos que, eventualmente, o Sol produz eventos extremos que afetam esses sistemas de comunicação aqui na Terra. Ficamos só pelo E, sistema de e esses, comunicação, Bruno, ou pode haver afetação também, por exemplo, nas questões do clima, nas variações de temperatura, ou não? Neste caso, tanto quanto se sabe, ficamos apenas, e já não é pouco, digo eu, Aham. pelo caso das comunicações. Sim, aqui nós falamos sobre esse tipo é, de efeito nas comunicações, mas assim, eventos ainda mais extremos que já ocorreram, né, podem também gerar, por exemplo, disrupções nas nossas redes de transmissão de energia elétrica Ah, ou sim, até sim. mesmo afetar esses data centers, né, onde nós guardamos, são os servidores dos nossos bancos de dados, Uhum. né, da Ah, nossa muito bem. vida na internet. Mas enfim, isso são eventos extremos. Mas assim, esse trabalho, né, tem a ver com esse tema, mas no sentido de como é que nós entendemos o funcionamento ou como é que isso afeta a nossa capacidade de prever esses eventos extremos, né, prever a atividade solar. Prever a atividade solar, isso é um desafio grande, Bruno. Sim, sim. É exatamente aí que eu acho que tem a conexão com o dia a dia, né? É, existem modelos que tentam fazer essa previsão da atividade solar, portanto, prever esses eventos, prever o space weather, né, o tempo na, que vai afetar esses nossos sistemas de comunicações, satélites. Existem Uhum. modelos e esses modelos eles utilizam dados, né, observações no infravermelho, óptico, informações que vêm da banda de raios-x. E agora, com esse estudo, o que que nós vemos? Nós então olhamos para o Sol numa banda de energia bem mais alta que os raios-x. Então estamos falando aí de energia da ordem de 1 bilhão de vezes mais energético do que os raios-x que nós temos nos hospitais, né? Então nós estamos na banda de energia que nós chamamos de gigaelectronvolts. Então nós temos um satélite, que é o chamado Fermi
Large Area Telescope, e esse satélite observa o céu inteiro em altas energias desde 2008. Então nós Do- temos aí Uhum. 15, 16 anos de dados já. Era isso que ia sublinhar, 2008. Isso é muito importante em muitos campos da ciência, que haja um tempo grande de observação, leva a dados mais concretos e a resultados, a possibilidade de conseguir resultados mais eficazes e mais profundos, não é? 2008 é de É, facto uma data muito importante, não é? é, Um tempo de observação muito importante. sim. Então nós temos aí esse banco de dados, né, essas observações do céu inteiro em altas energias, e então todos os dias esse satélite faz uma observação do Sol também. Então nós podemos acumular dados aí ao longo de mais de 10 anos, né, com essas emissões de altas energias provenientes do Sol. Uhum. E aí, fazendo um estudo dessas emissões, né, existia uma expectativa teórica, né, de que o Sol é, seria uma fonte de radiação de altas energias, e existia também uma previsão com relação ao quão brilhante, né, o Sol seria em altas energias, né, nessa banda de energia que nós chamamos de gigaelectrovolts. Muito bem. E, e para surpresa de todos, né, essas previsões teóricas não batiam com as observações, né? O Sol parecia muito mais brilhante do que era esperado, e, e também esse era uma das questões já que estava em aberto, já tinha sido observado. E aí no nosso trabalho, né, nós observamos que era esperada uma emissão que nós chamamos, né, isotrópica, sem nenhuma estrutura, né, vinda do disco solar, mas não, nós observamos que essa emissão de altas energias possui uma certa estrutura, né. Durante os períodos de máxima atividade do Sol, nós vimos excessos de emissão de altas energias associados aos polos do Hum, Sol. uhum. Portanto, há um padrão nessas emissões, de algum modo. É, sim, E isso pode levar, de facto, à previsão de que a possibilidade de prever algumas dessas emissões que o Bruno Arcioli há pouco referia. sim. E A quando ideia. diz. Sim, sim, Pode diga. dizer, pode dizer. Não, ia perguntar, já há pouco estava o Bruno e eu desviei em parte, estava a explicar o que é que se conhece até agora e qual é o padrão, digamos assim, de que estávamos agora aqui a falar, e eu estava a lembrar-me do título que foi escolhido para esta notícia, resolver o puzzle, ou seja, parte do puzzle está resolvido, o que está agora aqui em causa também com este vosso estudo é colocar algumas dessas peças, não é? Sim, sim, realmente são novas peças, porque estes estudos do Sol em altas energias são, de fato, uma área nova que o Uhum. Fermi, ou observações com esse satélite Fermi, permitem estudar o Sol neste contexto, né? Nenhum outro observatório permitia isso. Então, como eu vinha dizendo, nós observamos excessos dessas emissões de altas energias, né, nos polos norte e sul, né, do Sol. E, e como esse excesso ao longo de 14 anos aconteceu somente uma vez, né, somente durante o máximo de atividade solar, aí aqui seria Sim. interessante falar o que que isso significa, né? Nós sabemos que o Sol tem períodos de maior e menor atividade. É um ciclo de atividade solar que leva mais ou menos 11 anos para acontecer. E é uma coisa que é muito comentada, né? Nos períodos de mínima atividade, é quando o Sol tem menos manchas solares. Quando o Sol está próximo ao seu período de máxima atividade, mais violento, é um período onde ele tem mais manchas solares. E é Uhum. interessante que no pico de atividade do Sol, que aconteceu em junho de 2014, acontece uma inversão, uma reconfiguração total dos campos magnéticos do Sol. Então, o Sol ele possui uma estrutura bipolar, né, de campo magnético, assim como a Terra, em larga escala, um polo norte e um polo sul, e durante esse máximo de atividade solar, então a cada 11 anos, é como se a bússola se Se invertesse, né? O polo invertesse, norte exato. vira polo sul. É um fenômeno bastante
de larga escala, né, Fascinante, que de larga acontece uma escala. reconfiguração magnética total, e é nesse momento em que aconteceu esses excessos Esses de excessos de radiação, sinal, não é? Vindos dos e polos. não, Esse já é um fenómeno suficientemente conhecido pela ciência, Bruno. Essa inversão não, polar. não, a inversão polar sim, a Sim, é inversão polar é conhecido, mas documentada e conhecida. está documentada, mas já há explicação porque é que isso acontece? Ou esse. Essa inversão já é documentada e, Sim. e é seguida já há bastante tempo. Inclusive, os dados sobre atividade solar remontam a mais de 100 anos, né? Já existe essa Uhum. contagem do número de sunspots, né? De manchas solares. Então, são registros bem antigos, eu acho que datam de Sim, sim, sim. 1700, e são bem antigos. Então, isso está bem documentado. Agora, essa conexão com as altas energias, que foi inesperada, e ainda eu diria que é uma questão em aberto, que nós vamos tentar agora entender Tentar é, se, é, perceber, se, sim. se esse fenômeno realmente se repete. Então, agora, o próximo máximo solar, que já começou, a inversão de campos já começou agora 2024. O máximo solar deve acontecer em meados de 2025, ou final de 2024. E então, portanto, em 2025 já seria possível repetir esse estudo e tentar entender se novamente o Sol produz esse padrão de altas energias. Exato. E o, Eu- o interessante, só para terminar essa sim, conexão, sim, o sim. interessante seria a ideia que é o seguinte: se realmente essa conexão existe, quer dizer que as altas energias, elas então carregam informação sobre a atividade solar, que a Uhum. gente chama uma correlação com a atividade solar. Então, se for realmente possível confirmar esse link, nós podemos então agora trabalhar com a ideia de que as altas energias, né, as observações em altas energias, também vão fornecer sinais que podem nos ajudar a prever a atividade solar. E é aí que eu Muito, faço a conexão com essa nossa exato. capacidade de prever os eventos extremos, Percebo isso. né? Eu não queria desviá-lo, não queria desviá-lo do trabalho específico que está aqui a fazer, que agora está a ser conhecido. Há pouco não fui, se calhar, claro na minha questão. A Aham, questão da inversão polar já se percebe. A minha questão era se daquilo que se sabe da física do Sol e da química aham. do Sol se percebe porque é que essa inversão acontece. Ou esse é um campo ainda com muitas perguntas. Que acontece, está documentado Sim. há centenas de anos, É. como o Bruno dizia, mas conhece os mecanismos que levam a essa inversão ou esse é outro campo É. ainda com muitas Não, dúvidas? esse para mim é um outro campo que eu mesmo preciso explorar mais, Sim, com sim. maior profundidade. E é até interessante falar disso, porque é, eu tinha, eu tenho bastante experiência com análise de dados em altas energias, que eu apliquei a galáxias, Uhum, quasares mais especificamente. Só que essa experiência com análise de dados de objetos fora da nossa galáxia, né, é, permitiu fazer essa análise do Sol em altas energias. Então é como se eu pegasse aí uma experiência que tenho com uma expertise, né, que a gente chama de experiência que nós temos aqui no grupo de galáxias, e para fazer um estudo das emissões de altas energias do Sol. Então, é, eu tenho, para mim, física solar é um campo novo, onde eu comecei a interagir com maior intensidade agora. E, e essas conexões, né, sim, também fazem parte desse meu aprendizado nessa área. nessa parte. Agora, o interessante é assim, que até do ponto de vista científico dos pesquisadores, muitos dos bancos de dados são públicos, ou a maioria dos bancos de dados são públicos. Então, se alguém quiser acessar dados sobre a intensidade dos campos magnéticos do Sol, né, nas regiões dos polos, são bancos de dados públicos. Uhum, É, emissão solar em altas energias, é um banco de muito bem. dados público.
Então, até mesmo o banco de dados que eu utilizei, do Fermi, é um banco de dados público. Qualquer pessoa pode acessar e fazer ou refazer a análise, né? Uh, Bruno, E, este excesso de energia, este excedente de ah, emissões que temos vindo aqui a falar, foi de algum modo uma surpresa que ele tenha vindo ou tenha sido detectado como vindo dos polos e não de outras zonas ou de toda a superfície do Sol? Esta questão dele estar centrada, a sua origem essencialmente nos polos, na altura ah. em que isso foi confirmado, foi de algum modo uma surpresa também? Sim, era esperado, porque assim, o que era esperado é que é, o Sol fosse uma fonte uniforme, Mais né? homogéneo Uniforme, como mais fonte de homogêneo. energia, assim. Sim, porque o mecanismo que era esperado, que produz essas emissões de altas energias, é que o Sol, assim como a Terra, é constantemente bombardeado com raios cósmicos, que são essas partículas de altas energias, né, com velocidades relativísticas, né, próximas da velocidade da luz. Então, essas partículas colidem, no caso, com a Terra, com a atmosfera da Terra, e ao liberar a sua energia, eles produzem o que nós chamamos de chuveiros, né, que, Uhum. é, que produzem, então, novas partículas e também radiação, como radiação gama. Então, esse processo acontece também na atmosfera do Sol, né? O Sol é bombardeado por esses raios cósmicos e no processo de dissipação de energia, se produz um chuveiro de partículas e raios gama. São esses raios gama que nós observamos. Muito bem. Então, baseado no que nós conhecemos sobre qual é o fluxo ou a quantidade de raios cósmicos que atinge a Terra, nós tínhamos aí modelos que faziam então uma extrapolação para esse mesmo fluxo de raios cósmicos que atingem o Sol. E então, qual seria o brilho do Sol em raios gama? Então, era mais ou menos assim a modelagem, né? E também o Sol tem uma componente a mais, seria o fato do Sol ter campos magnéticos bem mais intensos, né, do que os nossos na Terra. Então, essas partículas esses raios cósmicos são partículas com carga, eles sentem os campos magnéticos do Sol também, e então todos esses parâmetros, digamos assim, campos magnéticos, fluxo de raios cósmicos, tudo isso entra na modelagem para tentar prever qual é o brilho de raios gama. Mas Uhum. o essencial é que nessa modelagem toda, o esperado é que o Sol então fosse uma fonte uniforme, né? Muito bem. Não era esperado que tivesse uma, um padrão, um excesso de emissão. Muito bem. E, esse excesso, né, como é que nós verificamos o excesso? Na verdade, ali ao longo do tratamento de dados, nós temos uma ferramenta que faz uma análise estatística dessa distribuição de eventos na superfície solar. E aí a pergunta que nós fazemos aos dados essa distribuição de raios gama, ela condiz com uma distribuição isotrópica, né, uniforme, ou não? Então, é um teste estatístico que me diz que somente nesse período de 2014 do máximo solar é quando as emissões não condizem com uma emissão isotrópica, uma emissão uniforme, né? Uhum. Bruno, como há pouco já referiu, 2024 e 2025 vão ser 2 anos de especial atenção, de confirmação de resultados de outras observações. A informação Aham, que tenho aqui, o Sol já está em processo de inversão dos seus polos magnéticos, portanto sim. prevê-se um máximo solar em 2024, os resultados depois reavaliados por vocês em 2025. 2024, vai haver aqui alguma potenciação dos resultados da observação através do telescópio Fermi, ou não é necessário estar a pedir mais informação ao telescópio Fermi ao longo de 2024, basta que ele continue a funcionar e faça o trabalho que tem feito até aqui. Como é que vai É, ser? Quais são as perspectivas para este ano? exatamente. O satélite Fermi, ele funciona um modo de observação onde ele varre o céu inteiro algumas vezes ao dia. Então, basta ele continuar funcionando no mesmo modo de operação que ele já tem funcionado. Não é necessário fazer um pedido especial de observação do Sol. Então, Uhum. basta que ele continue operando para que os dados estejam disponíveis aí daqui um ano.
Na verdade, Vocês recebem esses dados com que frequência? é Mensalmente, semanalmente, em todo tempo dia, real? em Todo tempo dia. Tem real, em acesso em tempo tempo real. real, sim, sim. É. Então, até é interessante pensar nisso, porque se nós formos pensar aí na possibilidade de utilizar os eventos, né, essas observações de altas energias, para nos ajudar a prever o comportamento do Sol, é exatamente isso que é preciso, né? É preciso de uma fonte de dados em tempo real. Então, o Fermi Uhum. já produz isso, né? Agora, se realmente for confirmada essa conexão, então isso com certeza deve também afetar o planejamento das próximas missões de altas energias, né? Porque no momento o Fermi é o nosso único satélite que tem essa potencialidade de fazer esse tipo de observação, mas já foi criado um grupo de discussão que tem membros da ESA, da NASA, e onde já começamos a pensar na próxima missão de altas energias. Muito Então, bem. se for Com outros satélites ou mesmo, ou ainda com este satélite? uma nova missão, então seria um Ah, novo sim, satélite, com outros mas aí satélites, sim, sim. no momento, então, de decidir quais são nós chamamos de science cases, né? Qual é a meta A MET, sim, científica sim, sim, deste sim, sim. novo satélite? Então, teria ali com certeza que incluir essa nova janela de observação do Sol em altas energias, né? Com o avanço tecnológico na instrumentação e este Fermi já é velhinho, já está no final da sua idade, de certeza que o novo satélite terá capacidades e potencialidades muito superiores em relação ao Fermi, não é? Sem Sim, desprimor para o Fermi, que está a fazer um excelente trabalho, não é? sim, Muito com bem. certeza. Já agora, e obviamente não ia fechar a conversa sem referir que o Bruno Marcioli está aqui a falar também pela sua colega Helena Orlando, são os dois Sim. os autores deste estudo. O Bruno está em Portugal, no Instituto de Astrofísica, a Helena está onde exatamente? Anda cá por Portugal de vez em quando ou o trabalho é remoto entre os dois, ligação Ela remota? é, sim, ela tem o grupo de física solar na Universidade de Trieste, Uhum. também tem uma afiliação com Stanford e é uma pessoa bastante ativa dentro da colaboração do Fermi e inclusive esse trabalho passou pelo crivo, né, da colaboração, né, ele foi avaliado internamente pela colaboração antes de prosseguir para o jornal, né, para a publicação final. Então, De portanto, a Astrophysical Helena, Journal, sim, sim. sim, a Helena trabalha ali dentro da colaboração. Muito bem. E costumo perguntar sempre isto também aqui nas conversas com investigadores que acabam de Aham, publicar artigos. O artigo foi publicado em janeiro, no início deste ano, se tenho aqui exatamente, ou pelo menos foi anunciada a conferência de imprensa, não é? sim, A publicação é mais recente, não é? Não sei se é suficientemente recente para ainda não terem retorno uns e-mails, uns SMS dos vossos pares da comunidade científica, ou já têm uma ideia de onde chegou o artigo e do impacto que ele está a causar, digamos assim, em quem trabalha na vossa área de investigação? Já há respostas, reações, digamos assim? sim, de certa maneira, e já influencia bastante. O trabalho teve uma visibilidade muito boa, né? É um tema que é interessante. O Instituto de Astrofísica também fez um trabalho bastante importante de divulgação, né, na press release. Uhum. É, mas, por exemplo, já no planejamento para 2025, agora nós temos aí a preparação para o financiamento dos projetos 2025, né, com o FCT. Então já houve aí uma mudança, pelo menos para mim, no Sim. foco de qual projeto será apresentado, né? Então, eu pretendo apresentar um projeto que vai mais em direção de refazer essa análise da, da, desse máximo solar. Então, do ponto de vista temporal também condiz exatamente com o que nós precisamos, né? Seria um financiamento para 2025 para poder refazer a análise e então cobrir esse próximo máximo solar.
Muito bem. Bruno Arceoli, obrigado por nos explicar o seu trabalho, da sua colega Helena Orlando, neste Sim. projeto específico. Não percebi agora se vamos voltar eventualmente a conversar só em 2025, no Aham. final destas observações, ou neste espaço temporal até lá, há publicações, pequenos espaços onde vocês vão dando conta das observações que vão acontecendo. Aham. O que é que vai É, acontecer? Há uma espécie de. Há um lugar no Instituto de Astrofísica, imagino que sim, que se calhar, se houver resultados que mereçam divulgação, eles aparecerão aí, não é? sim, sim, com certeza. É. Muito bem. Eu tenho, é. Diga, Bruce. Não, agora eu tenho alguns outros trabalhos que tocam em paralelo, já dentro do grupo de galáxias, né? E que ainda Ah, estão há em pouco fase de referiu andamento. que é neste Ainda. momento, é um bocadinho o início de caminho, é o seu fascínio neste momento, não é? Sim, Nesse é. outro campo. Muito bem. Bruno Arcioli, obrigado. Parabéns pelo trabalho, então. Ok, obrigado, muito obrigado Obrigado. pelo espaço aí. Foi um gosto. Conversar contigo, obrigado. Obrigado.